Infelizmente, a gente não consegue grudar nas paredes e sair balançando entre os prédios com as teias de aranha no dia a dia, né? Então, a maneira mais próxima de realizar esse sonho é assistindo os nossos super-heróis favoritos ganharem vida na telona, né? Artistas de efeitos visuais se juntam com diretores, atores e produtores para criar um filme inovador onde o impossível se torna realidade. E o céu é o limite. Mas para toda essa mágica acontecer, primeiro precisa rolar um orçamento sólido, né, para bancar tudo isso. Com mais de 16 anos de história e contando, o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, trouxe inúmeras aventuras à vida, tanto no cinema quanto na TV. Enquanto a maioria deles teve orçamentos razoáveis para a criação, outros extrapolaram demais nessa área. Então é hora de conferir os 13 projetos mais caros do MCU já feitos e classificar eles do mais baratinho pro mais absurdo, e você nem imagina qual é o primeiro. Se eu dissesse pra você adivinhar quais alguns dos projetos mais caros do MCU já feitos, é bem provável que os grandes filmes de crossover sejam os primeiros que venham na sua mente, sem dúvidas, né? A primeira adaptação dos Vingadores deve estar lá em cima, né? Ou não? Ou então, que tal o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Reunir 3 versões diferentes do Spider pra lutar contra 5 vilões deve ter sido bem caro, certo? Bom, foi mesmo. Ambos projetos tiveram orçamentos gigantescos, sem dúvida, mas não o suficiente para garantir um lugar aqui nessa lista de hoje. Em vez disso, a gente começa com um empate surpreendente entre 2 séries do Disney Plus. O que não vai ficar empatado é o nosso número de likes aqui. Então a gente precisa de uma moralzinha de vocês, família, para os vídeos atingirem cada vez mais pessoas. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, deixa o like aqui, comenta qual desses filmes é o seu favorito e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. E vem She-Hulk, a defensora de heróis, e WandaVision, né, que tiveram um orçamento ali aproximado de 225 milhões de dólares cada. E como ambas tiveram uma temporada de 9 episódios, isso significa que cada episódio custou mais ou menos 25 milhões para ser feito, né, querido? Isso coloca as duas séries acima de outros projetos, como o primeiro filme dos Vingadores, que teve um orçamento de apenas 200 milhões. Só isso. Tem uma discussão que a gente precisa levantar sobre a qualidade dos efeitos visuais nas séries do Disney Plus, né? Em comparação com alguns dos primeiros projetos da Marvel. Enquanto o WandaVision certamente parece um dos projetos mais polidos do MCU, as cenas de CGI no She-Hulk deixaram bastante a desejar. Especialmente quando a gente leva em conta que por menos dinheiro a gente viu os heróis mais poderosos da Terra se unirem em 2012. Um orçamento maior não significa necessariamente um projeto melhor, mas se esse exemplo não for suficiente para te convencer, talvez algumas das outras posições aqui nesse ranking possam conseguir. Se um empate duplo pelo 10º lugar não foi o suficiente, então a gente vai elevar o nível e falar sobre como 3 filmes diferentes conquistaram o 9º lugar nessa lista, né? Thor, Amor e Trovão, Guardiões da Galáxia, volume 3 e Capitão América Guerra Civil tiveram um orçamento reportado de 250 milhões cada. Isso parece uma quantia razoável no caso da terceira aventura do Cap e da última jornada dos Guardiões, ambos os filmes apresentando muitos personagens importantes em papéis de destaque, e as histórias são gigantescas, então justifica um pouco desse custo. Além disso, eles atuaram como terceiro capítulo de franquias amplamente amadas por nós fãs do MCU. Não foi um risco para a Marvel dar a eles um orçamento tão grande quando sabiam que o público ia comparecer sem dúvida, né? E quanto a Thor, Amor e Trovão, a história é um pouquinho diferente, né? Sim, o sucesso de Ragnarok fez a gente pensar que um 4º filme da saga do Deus do Trovão ia arrebentar de novo, né? Mas deu ruim, né? A história não foi bem assim, não foi grande ou épica, né, quanto a vista em Guerra Civil ou Guardiões da Galáxia Volume 3. Além disso, a gente pode dizer tranquilamente que as cenas de efeitos visuais também foram bem piores. Então, realmente, isso faz a gente se perguntar para onde foi todo esse dinheiro, né, esse orçamento gigantesco. Mas qual quer que seja o caso, 2 dos 3 filmes de 250 milhões da Marvel, sendo incríveis, não é um histórico ruim, né? 2 de 3. Com certeza não. E de todos os filmes do MCU já lançados, só tem 2 que não conseguiram lucrar. E quando você considera que The Marvels é um deles, fica fácil entender o motivo, né? Afinal, o orçamento gigantesco de 270 milhões de dólares
significava que o filme precisava arrecadar incríveis 440 milhões só para empatar, contando também com as despesas de marketing, né? Então o filme ficou muito abaixo desse número, arrecadando só 206 milhões de dólares no cinema. E tem muitas razões pelas quais The Marvels fracassou nas bilheterias, né? A época das greves impediu que o elenco e a equipe promovessem o filme. Além disso, o público tá ficando meio cético, né, em relação à fórmula da Marvel, depois de uma série de projetos que parecem uma sequência de derrotas. E como se não bastasse isso, a segunda temporada de Loki também roubou muito o destaque do filme. Mas mesmo assim, teria sido muito difícil para qualquer um prever que a primeira aventura solo da Capitã Marvel arrecadaria mais de $1 bilhão apenas para sua sequência não ficar muito atrás, né? E também tem a questão do machismo estrutural que a gente já sabe que... É verdade, e segundo relatos recentes, um terceiro capítulo, uma saga da Carol Danvers, foi cancelado na Disney, embora ainda tenha que esperar que ela apareça em outro grande crossover. Como o próximo Vingadores 5, é inegável que o futuro do MCU já não é tão certo e de sucesso como ele já foi um dia. Além de She-Hulk, Defensora de Heróis, todos os projetos dessa lista apresentam um ou mais protagonistas que o público já conhece de uma outra aventura do MCU, né? E faz todo sentido quando você pensa nisso, né? Começar uma nova franquia com heróis desconhecidos pra telona representa um grande risco. Então, a Marvel não gosta de gastar muito dinheiro e tempo nisso, né? Só quando eles sabem que uma sequência é uma aposta segura é que eles permitem orçamentos gigantes, né? The Marvels, Thor, Amor e Trovão, Capitão América, Guerra Civil e Guardiões da Galáxia Volume 3 são exemplos perfeitos disso, né? Mas rola uma exceção, né? Quando a gente fala de Eternos. Eternos é uma aventura solo mais cara da Marvel, que apresentou novos personagens ao público com um orçamento de 276 milhões de dólares. Só para colocar essa quantia aqui em perspectiva, a gente compara com o orçamento de um outro filme que apresentou um grupo de desajustados para o público pela primeira vez. O primeiro filme dos Guardiões da Galáxia custou supostamente apenas 170 milhões de dólares para ser feito lá em 2014. Então tem uma diferença de 100 milhões que mostra quanto a Marvel cresceu em poder, né, financeiro nos últimos 10 anos, claro, sem levar em conta a inflação. Mas mesmo assim, Eternos parece uma aposta enorme, especialmente quando nem mesmo os fãs mais hardcore dos quadrinhos conheciam realmente esses personagens, né? E a Natasha Romanoff foi uma das primeiras heroínas a serem apresentadas no MCU lá em 2010, em Homem de Ferro 2, eu também. Mas isso levou 11 anos para que ela finalmente estrelasse a sua própria aventura solo. Demorou um tempão para chegar lá, mas quando finalmente chegou o dia de fazer um filme da Viúva Negra, a Marvel não economizou no orçamento, não. A gente já discutiu como Eternos tem o maior orçamento entre todos os filmes da Marvel que apresentam novos personagens, mas Viúva Negra é o projeto mais caro do MCU, que não é uma sequência, mas sim um primeiro capítulo da franquia. Ele teve um orçamento de 288 milhões e conseguiu fazer um lucro de apenas 67 milhões após o fim da sua exibição nos cinemas. Mas é importante lembrar que o filme foi lançado durante a pandemia, o que significou uma estreia simultânea no Disney Plus, uma coisa que indiscutivelmente, né, prejudicou a bilheteria, claro, né? Então, mesmo com muitas circunstâncias externas jogando contra, é bom saber que a Viúva Negra ainda assim conseguiu ser um sucesso. E por mais que seja decepcionante saber que a gente não vai ver mais a Natasha Romanoff na telona, isso não significa que a Scarlett Johansson esteja fora do MCU, né? Ela vai produzir uma série de TV com a Marvel e a gente mal pode esperar pra saber mais sobre essa collab. A gente tem um palpite, né? A gente já falou aqui sobre isso recentemente no vídeo do Capitão América. Nosso palpite é que ela produz a nova série do Capitão com Chris Evans fazendo Steve Rogers. É hype ou não é? Mas a Marvel há muito tempo brincava com a ideia de abrir o multiverso no universo interconectado de projetos live action, né? As possibilidades do que poderia acontecer eram infinitas e tinham ideias empolgantes sobre quem o público poderia ver fazendo uma participação especial em um universo paralelo. O que a Disney não considerou, no entanto, foi o quão caro seria trazer esse plano para a realidade. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura abre o top 5 dos filmes mais caros do MCU já feitos. Chegando a mais ou menos 300 milhões, a segunda aventura solo do Stephen Strange custou mais ou menos 294 milhões para ser feita. Curiosamente, parece que a Marvel originalmente pretendia que o orçamento fosse de 200 milhões só. Isso significa que custou 100 milhões a mais, então as coisas não saíram muito como planejado, né? E o filme, infelizmente, foi
foi adiado de 7 de maio de 2021 para 2022 devido aos efeitos da pandemia, né? E esse ano extra de produção fez com que os custos aumentassem e o orçamento fugisse um pouco do controle, né? Felizmente, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura arrecadou quase $1 bilhão ao longo da exibição dele nos cinemas, né? Então, mesmo levando em conta as despesas de marketing e os efeitos negativos da Covid-19, o filme conseguiu ser um sucesso. Vamos torcer para que isso motive a Marvel e a Disney a informar a gente quando a gente vai ver o Stephen Strange e Ecleia novamente e que seja mais cedo do que tarde, né? E por mais que não seja surpreendente ver Vingadores Guerra Infinita entre os 5 primeiros, né, nesse ranking maravilhoso, é bastante chocante que ele esteja apenas em 4º lugar, né? Porque a gente pode afirmar, né, com muita certeza que só Vingadores Ultimato conseguiu ser o maior filme, né, com mais personagens e um escopo maior. Então, é bem seguro dizer que o Joe e o Anthony Russo realmente aproveitaram o máximo do orçamento que eles tinham e espremeram tudo. Porque, como a gente vai ver, ter mais dinheiro não traduz magicamente em um resultado melhor, não é mesmo? É um pouco complicado dizer exatamente quanto Vingadores Guerra Infinita custou. A Marvel ainda não revelou uma cifra oficial até hoje e provável que isso não mude no futuro. No entanto, a gente tem umas estimativas que colocam o valor entre 316 milhões e 325 milhões de dólares, o que é bastante coisa. Curiosamente, o Joe Russo revelou que tanto Guerra Infinita quanto Ultimato juntos custaram a Marvel $1 bilhão, provavelmente contando também as despesas de marketing. Felizmente para a Marvel, esses dois filmes acabaram arrecadando quase 5 vezes o investimento inicial. Já pensou nisso? Um total de 4,7 bilhões de dólares. Então, o risco valeu a pena, né? Agora basta torcer para que o próximo filme dos Vingadores tenha o mesmo cuidado e amor que teve o Guerra Infinita. E chegou a hora de falar do Reino Quântico, um mundo totalmente cheio de mistérios, criaturas esquisitas, fauna única e muitos efeitos especiais caríssimos, muitos, né? Não é surpresa nenhuma que o filme tão carregado de CGI quanto Mania esteja entre os 3 projetos mais caros do MCU, com um orçamento de 326 milhões. Isso torna ele a única aventura solo da Marvel a arrecadar mais de 300 milhões, algo que nem mesmo filmes gigantes como Homem de Ferro 3 ou Capitão América Guerra Civil conseguiram alcançar de longe. Agora a pergunta que fica é: o investimento valeu a pena? Homem-Formiga e a Vespa Quantumania foi divulgado como algo grandiosíssimo, mas em certo ponto parece que a Marvel quis exagerar na quantidade só por exagerar mesmo, em vez de focar na qualidade do projeto primeiro, né? O filme teve uma estreia enorme como resultado, mas depois disso o público descobriu que a última aventura do Scott Lang não era tão boa assim, né? E por isso eles nem conseguiram encher os cinemas na semana seguinte. O modelo atual da Disney de gastar quantias exorbitantes de dinheiro em projetos como Homem-Formiga e She-Hulk não é sustentável. Eles precisam voltar aos velhos tempos, quando o filme com um personagem realmente popular como o Capitão América tinha um orçamento máximo de 170 milhões, o que já é absurdo, né? Além disso, não é como se jogar muito dinheiro nos filmes fosse magicamente tornar eles melhores, né? Na verdade, projetos recentes e caros, quanto Mania, são conhecidos por falta de bons efeitos visuais e uma história envolvente, né? Foi horrível. E se o MCU quiser continuar sendo relevante, precisa dar um up, né? Uma mudança daqui pra frente. Vamos ser honestos, a única surpresa aqui é como Vingadores Ultimato não garantiu o primeiro lugar nessa lista. Um elenco estrelado, uma duração de 3 horas e uma tonelada de efeitos especiais necessários, esse filme ia ser caro de qualquer jeito, né? Além disso, a Marvel tinha apenas uma chance de encerrar a saga do infinito como um todo, então é claro que eles não iam economizar. E Vingadores Ultimato teve um orçamento exorbitante de 356 milhões. Essa é uma aposta que a maioria dos estúdios não tem o luxo de fazer, né? Mas tudo valeu a pena, literalmente, porque o filme se tornou o 2º filme de maior bilheteria de todos os tempos, perdendo só pro Avatar do James Cameron, né? E a última aventura dos heróis mais poderosos da Terra arrecadou impressionante 2,8 bilhões nas bilheterias. Então, mesmo que seu custo de produção tenha sido um dos mais altos do que a maioria dos filmes grandes de Hollywood, no final valeu a pena demais. O Vingadores Ultimato teve mais de 2.500 cenas de efeitos especiais. Esse número impressionante indica para onde foi a maior parte desse orçamento, né? E quando a gente leva em conta que essa foi a última aparição de grandes estrelas da Marvel, como Robert Downey Jr., fica fácil, que a gente acha que foi, né? Fica fácil entender por que o filme foi tão caro. Não
é chocante saber que um dos filmes dos Vingadores rouba o destaque como o projeto mais caro do MCU já feito, né? Mas é impressionante saber que não é nem o Ultimato, nem o Guerra Infinita, cara, mas sim Era de Ultron. Afinal, né, muitos fãs classificam esse filme como um dos menos favoritos entre todos os que apresentam os Vingadores. Com um orçamento de 365 milhões de dólares, o Vingadores Era de Ultron não é apenas o projeto mais caro da Marvel, mas também o 5º filme mais caro já feito na história de cinema. Fica só atrás de nomes gigantes como Star Wars, Ascensão do Skywalker e Jurassic World, O Reino Ameaçado. Parte do motivo pelo qual foi tão caro é porque o elenco e a equipe do filme viajaram para muitas partes diferentes do mundo para filmar cenas em locações, dando ao filme uma sensação realista, né? Guerra Infinita é o exemplo oposto disso, já que a maior parte acontece no espaço e não tem como gravar isso sem usar uma tela verde, né? No caso, eles não vão pro espaço, né? É importante para os diretores usarem o máximo de adereços reais possíveis e Vingadores Era de Ultron se destacou nesse aspecto, sem dúvida, né? Você pode criticar o filme por muitas coisas diferentes, mas ele tem um ponto positivo. As cenas sempre parecem lindas e realistas.